Vamos continuar aí com o nosso estudo Home Learning. Agora, vamos dar continuação aos nossos estudos falando do capítulo 1 da página 153, onde aprenderemos sobre radioatividade, as transformações nucleares, a energia do átomo. O que é radioatividade? É a propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornarem estáveis. A radioatividade natural ocorre geralmente com átomos de números atômicos maiores que 82, ou seja, começam a aparecer átomos instáveis a partir do elemento chumbo. A reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, chama-se reação nuclear. Então, sempre que um átomo emite partículas ou energia do núcleo, está acontecendo um processo de reação nuclear. Tipos de emissões radioativas. Emissão alfa. São partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Se você se lembra, essa característica é a característica do núcleo do hélio, que são jogadas em alta velocidade para fora de um núcleo estável. Quando um elemento emite emissões alfas, significa que do seu núcleo escapam 2 prótons e 2 nêutrons unidos. As partículas alfa possuem carga elétrica positivo 2, ou isso se dá ao fato delas terem 2 prótons. A massa é igual a 4, 2 prótons mais 2 nêutrons. E esta é a representação de uma partícula alfa, o símbolo de alfa, com a sua massa 4 na parte superior e a sua carga, ou número atômico, 2 na parte inferior. Frederic Soddy foi um químico inglês que viveu entre 1877 e 1956. Ganhador do Prêmio Nobel em 1921 por seus estudos com radiação. Em 1911, Frederic Soddy enunciou a primeira lei da radioatividade. Essa lei diz que, quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Vamos pensar, por que isso acontece? Seu número atômico é a quantidade de número de prótons e o seu número de massa é a quantidade de partículas que há nesse núcleo. Quando ele emite uma partícula alfa, estão saindo 4 partículas, por isso que o número de massa diminui em 4 unidades. Dessas 4 partículas, 2 são nêutrons e 2 são prótons. Por isso, há uma diminuição do número atômico em 2. Aqui temos um exemplo. O urânio 235, que tem o número atômico 92. Ao passar por uma reação nuclear e emitir uma partícula alfa, sobra o tório. Vamos entender o que essa equação significa? Aqui, antes da reação nuclear, há o urânio. Na parte superior, temos o número 235, ou seja, há 235 partículas no núcleo do urânio. Dessas 235, 92 são prótons e 143 são nêutrons. Reação nuclear. Escapa do núcleo uma partícula alfa. Ela leva 4 partículas no núcleo. O núcleo, que tinha 235 partículas, passa a ter 231. 235 menos 4 da partícula alfa, 231. Dessas 4 partículas, 2 são prótons. Urânio tem 92 prótons. Lembre-se que o número atômico, o número de prótons, é o que dá identidade ao elemento químico. Quando o urânio com 92 partículas, prótons,
perde 2 partículas, ele se transforma em tório, que tem 90. O que é importante? Observe que a equação nuclear mantém um balanço de massas, percebemos isso aqui pela representação das massas, e de cargas elétricas. Neste caso, está representando que 2 prótons, que são positivos, saíram aqui do núcleo do urânio. Emissões beta são constituídas por elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo instável. Pode gerar alguma confusão ao se pensar que o núcleo não tem elétrons. Os elétrons, nós aprendemos até agora, que ficam na eletrosfera. O que acontece é que esse elétron sai de um nêutron. Imagine, de forma grosseira, que o nêutron seria a união entre um próton e um elétron, o que o deixaria aí com carga neutra. Quando esse nêutron atira para fora um elétron, o que acontece? Aumenta-se o número de prótons no núcleo do átomo, porém ele mantém o número de massa. Representação da partícula beta é o símbolo beta, 0 de massa, embora o elétron tenha sim massa, é uma massa muito pequena, pouco relevante, 1836 vezes menor do que de um próton. Por isso, ela é desprezível, não é considerada e é tratada como zero. E aqui a sua carga, que é 1 negativo. O próton vale 1 positivo e a partícula beta, que é um elétron saindo do núcleo, vale 1 negativo. Como não existe elétron no núcleo, ele é formado a partir de um nêutron de acordo com esse esquema. Perceba que para cada nêutron que irá liberar uma partícula beta, então acontece uma reação nuclear. A partir desse nêutron, forma-se um próton, que continua com a mesma massa, ou seja, 1. E esse próton tem carga positiva. Junto com esse próton, forma-se um elétron, que tem carga negativa e massa 0. Junto com esse próton e elétron, também é emitido um neutrino, que é uma partícula que tem baixíssima massa e não tem carga. Por isso, por ter essa massa irrelevante, um neutrino é muito menor ainda do que um elétron, é considerado que ele tem massa 0. Soddy, Fajans e Rousseau enunciaram a segunda lei da radioatividade de formas independentes, cada um dos três. Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade e seu número de massa permanece inalterado. Temos aqui um exemplo em uma equação onde o bismuto, que tem um número de massa 210 e o seu número atômico 83, passa por uma reação nuclear. Ao passar por essa reação nuclear, esse elemento emite uma partícula beta. Essa partícula beta você pode estar entendendo como um elétron. Perceba que sua massa é 0. Como o bismuto perdeu uma partícula beta com massa 0, o elemento formado continua com a mesma massa, 210. Porém, um dos nêutrons que havia no núcleo do bismuto se transformou em um próton. Assim, aumenta-se o número atômico do bismuto e ele deixa de ser o bismuto, pois é o número atômico que confere a identidade ao átomo e se transmuta no polônio. Observe que a equação nuclear mantém o balanço de massas e de cargas elétricas nucleares. Temos aqui representado a massa no que era, ou seja, o bismuto, o elemento inicial, e no elemento final, o polônio, a massa continua a mesma. Emissões gama. As emissões gamas são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz. Aqui a representação da partícula gama, o seu símbolo, a letra grega gama, e não possui massa nem carga. A emissão gama é apenas energia. Poder de penetração das emissões radioativas. A que tem menor poder de penetração é a
emissão alfa, em que uma folha de papel já é suficiente para poder barrá-la. Na sequência, vem a beta, onde 2 milímetros de chumbo já são suficientes para poder pará-la. E a mais penetrante é a gama, que você precisaria aí de 6 centímetros de chumbo para poder paralisá-la. Período de semidesintegração ou meia-vida, representado aí por P. É o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. Temos aqui uma amostra radioativa. Vamos chamar de número de átomos radioativos que há no início aí da amostra, representado por N0, o número de átomos radioativos iniciais. Quando ele passa por um período de meia-vida, ele é reduzido à metade. Então, matematicamente, podemos representar assim. Eu tinha um número inicial, meu N0, passou por um período e ele foi reduzido à metade, N0 dividido por 2. Quando ele passar por mais um período de tempo, o período de semidesintegração, ou também chamado de meia-vida, ele não se acabará. Eu tenho um inteiro, dividi ele por 2, ele ficou a metade. Então, com mais um período ele vai chegar a 0? Não. Vai ser a metade dividido por 2 novamente. Ou o número inicial dividido por 4. Com mais um período de meia-vida, será o número inicial dividido por 8. E assim, de forma subsequente. Então, podemos representar do seguinte modo. O meu número inicial é igual, ou melhor, o meu número de átomos radioativos que restam após um determinado tempo é o meu número inicial dividido por 2, ou seja, pela metade, sempre indo de meio em meio, elevado a x, que esse x é o meu número de meia-vidas. Outra equação importante é a que envolve o tempo que a amostra teve para ter os períodos de meia-vida, quanto tempo ela ficou acontecendo a semidesintegração, o número de períodos de meia-vida representado por x, vezes os períodos de meia-vida. Tempo é igual ao número de meias-vidas vezes os períodos de meia-vida. Isso aí será importante para vocês conseguirem resolver os exercícios da apostila a partir do número 7. Aqui eu tenho um exemplo. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. É o meu P. Partindo de 100 gramas do material radioativo, 100 gramas seria o meu número inicial de átomos radioativos. Que massa da substância radioativa restará após 32 horas, ou seja, o tempo. Então, o meu período de semidesintegração é 8 horas. A minha meia-vida desse elemento são 8 horas. O número inicial de átomos radioativos são 100 gramas. E o número de átomos radioativos que sobrará no final desse período de meia-vidas, eu ainda não sei. E o tempo, 32 horas. Essa seria a equação para mim poder estar resolvendo essa questão. Porém, me falta informação. Eu não tenho o meu número de átomos radioativos que irão restar, que irão sobrar na amostra. Nem o número de meia-vidas. Como eu tenho duas incógnitas, eu não consigo resolver essa equação. Eu preciso da segunda para mim estar determinando o número de meia-vidas. Lembre-se, tempo é igual ao número de meia-vidas vezes o período de meia-vida. Também eu posso representar o número de meia-vida é igual ao tempo dividido pelo período de meia-vidas.
Substituindo, temos que x, ou seja, a quantidade, o número de meia-vidas, é igual a 32. 32 é o tempo que esta amostra teve para decair, dividido por 8, que é o valor do período. O número de meia-vidas, nesse caso, é igual a 4. Agora podemos voltar à primeira equação e resolver essa pergunta. O meu número de átomos que restam na amostra será 100, que é o meu número inicial, dividido por 2, que é a quantidade que ele é dividido aí pela metade, mais elevado a 4 vezes, que são os períodos que acontecem nesse tempo. O meu número de átomos radioativos que restam na amostra será 100 dividido por 16. 6,25 gramas. No caso, a resposta B. Também é outro modo de fazer, que é bastante simples. Porém, se você tiver um número de meia-vidas muito grande, levaria bastante tempo. Porém, é possível. Perceba, você tem 100 gramas, conforme é informado na questão. E como o número de meia-vida, como o tempo da meia-vida são 8 horas, é só imaginar que passou 8 horas, foi reduzido a metade, 50. Com mais 8, essa metade foi de 50 gramas, foi reduzida a 25. E 25 ao meio, 12,5. Ao meio de novo, 6,25. Agora é só contar. 8 horas com mais 8, 16. Com mais 8, 24. Com mais 8, 32 horas, que é o tempo que essa substância teve para decair. Então, você consegue, por lógica, determinar que em 32 horas acontecerão 1, 2, 3, 4 períodos de meia-vida. Nesses 4 períodos de meia-vidas, as substâncias aí seguem uma progressão geométrica. E nessa progressão, de valor meio, sempre a massa, a quantidade de átomos será reduzida à metade. Reações nucleares artificiais. O lançamento de partículas contra o núcleo de um átomo, realizado em condições controladas em laboratório, transforma um átomo em outro. Essa transformação recebe o nome de transmutação artificial. Vamos entender o que acontece? Imagine a seguinte situação, representado por essa equação. Você tem um átomo de nitrogênio. Repare que em seu núcleo há 14 partículas, é sua massa. E dessas 14 partículas há 7 prótons. Ele recebe, no caso, lançado uma partícula alfa contra esse núcleo. E o que acontece? Essa partícula alfa, que carrega aí 4 partículas, ela é absorvida por esse núcleo. Essas 4 partículas, 3 são absorvidas. Essas 3 partículas, 2 são nêutrons e uma é um próton. Vamos analisar a equação? 14 com 4 seriam 18. 17 ficam aqui no oxigênio e mais um próton que escapa. Como dessas 4 partículas uma é um próton, esse nitrogênio ele transmuta, ele se transforma em oxigênio. O núcleo do nitrogênio teve uma adição de 3 partículas, sendo 2 nêutrons e um próton. Ele não é mais um nitrogênio, ele se transformou em um oxigênio, mais um próton que escapa nessa reação. Fissão nuclear é a divisão de um núcleo em 2 núcleos menores. Você quebra um núcleo e ele forma 2 núcleos menores, com a liberação de uma quantidade de energia muito grande. Uma fissão nuclear importante é a reação que explica o princípio de funcionamento da bomba atômica. Perceba, temos aqui o urânio 235. O urânio
235 tem 235 partículas em seu núcleo. Dessas 235, que é o número de massa, 92 partículas são prótons. Ao receber um nêutron, aqui simbolizado por N, que tem massa 1, e 0 de prótons, 0 de carga, esse urânio, ele fissa, ele quebra, ele se transforma no bário 144 e no criptônio 90, mais 2 nêutrons. Perceba que aqui nós temos 235 partículas entre prótons e nêutrons no urânio, com mais um nêutron, mais uma partícula que é lançada contra ele, dando o total, antes aqui da nossa reação nuclear, de 236 partículas. O bário possui 144 partículas, com 90 dá 234, com mais 2 nêutrons que escapam, 236. Nenhuma partícula aqui desapareceu, todas estão representadas nessa equação. O urânio possuía 92 prótons, desses 92, 56 ficaram no núcleo do bário que foi formado, e mais 36 do criptônio. Isto acontece em uma bomba atômica ou numa usina nuclear. Um nêutron atinge um núcleo de urânio 235, formando 2 elementos menores e mais 3 partículas. Essas 3 atingem outros 3 núcleos de urânio 235, formando aí mais núcleos de elementos menores, o criptônio e o bário, e liberam mais 3. E assim de forma subsequente, formando aí uma reação em cadeia. Fusão nuclear é a junção, é a união de núcleos atômicos produzindo um núcleo maior, com liberação de uma grande quantidade de energia, maior ainda do que a fissão nuclear. Este processo ocorre no Sol, onde núcleos de hidrogênio leves se fundem, formando núcleos de hélio, com liberação de grande quantidade de energia, representados aqui nessa equação. Perceba, esse D significa, é o símbolo do hidrogênio, que tem número de massa 2, o deutério, mais o hidrogênio, que tem número de massa 3, o trítio. Ao passar por uma reação nuclear de fusão, eles se unem formando o hélio e liberam um nêutron mais energia. Reparem, temos aqui 2 com 3, 5 partículas. Após a reação nuclear, temos 4 com 1, as mesmas 5 partículas. Temos aqui de início um próton mais 2. Esses 2 prótons ficam aqui no hélio. E o nêutron que escapa junto à energia. Uma quantidade absurda de energia. É uma energia que se libera de forma tão intensa que a humanidade ainda não encontrou uma forma de poder usá-la a não ser em armas de destruição em massa, a temível bomba de hidrogênio ou bomba H. Seria uma maravilha se conseguisse manipular, dominar a fusão nuclear, pois ela não produz resíduos radioativos, igual à fissão nuclear, que é o que temos nas usinas nucleares de hoje. Possuímos aqui algumas erratas quando você estiver lendo a sua apostila, o seu capítulo, para poder estar realizando as atividades. Preciso que vocês se atentem a alguns erros de digitação que aconteceram. Leiam, troquem, arrumem aonde está digitado incorretamente para poderem realizar os exercícios de forma correta. Tchauzinho, até a próxima videoaula.